Olá, estamos aqui reunidos mais uma vez em mais um episódio GVCast. E sem dúvida nenhuma esse episódio está recheado de informações extremamente relevantes. Estamos aqui com um amigo, com uma pessoa extremamente relevante no mundo dos negócios, principalmente no mundo árabe. Eu gostaria de apresentá-lo aqui. Primeiro vou ler um pouco sobre o Dr. Mohamed El-Zorgbi. Ele é advogado, empresário brasileiro, graduou em Direito em 1983 pela Universidade de Mogi das Cruzes, atuando nas mais diversas áreas. É sócio fundador e mantenedor, desde o ano de 1979, do Grupo Educacional 24 de Março. Atualmente exerce o cargo de presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, FAMBRAS, sediada na cidade de São Paulo. É uma entidade sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e o ensinamento do Islã, visando difundir corretamente os ensinamentos contidos no Sagrado Alcorão e na jurisprudência islâmica. Também é presidente da FAMBRAS Halal Certificação Limitada, sediada também em São Paulo, empresa que atua como organismo de certificação halal para os produtos no Brasil. É o diretor executivo da Central Islâmica Brasileira de Alimentos Halal Limitada, Cebal Halal, empresas especializadas em auditoria halal que promove o desenvolvimento e aplicação do conceito e sistema halal no Brasil. Dr. Mohamed El-Zorgbi tomou posse como cônsul honorário do Sudão em São Paulo no ano de 2017. Também foi eleito pela OAB presidente da Coordenação Nacional das Relações Brasil com os Países Árabes no ano de 2021. Seja bem-vindo, doutor Mohamed. Para mim é um imenso prazer tê-lo aqui nesse GVCast, é uma honra verdadeira para a gente aqui. Sabemos que o senhor é um homem que tem uma agenda apertada e poder disponibilizar um pouco do seu tempo, estar aqui conosco, falando um pouco sobre o mercado halal, contando um pouco da sua história, para a gente realmente é uma grande honra. A honra é nossa, o prazer é meu. Juliano, eu que te agradeço aí aos ouvintes por essa oportunidade de poder trazer um pouco mais de informação. Na realidade, já há algum tempo a gente tem trabalhado no sentido de trazer informação sobre o halal e as oportunidades desse mercado, tão importante mercado, que, como todos devem saber, é um dos mercados mais promissores da atualidade, que é o mercado halal, em todos os sentidos, não só na questão de alimento, mas em outros segmentos também. Perfeito, doutor Mohamed. E a gente gostaria de iniciar, antes até de falar um pouco sobre o mercado halal, a gente vai navegar um pouco sobre esse assunto, a gente gostaria de conhecer um pouco da trajetória do senhor, né? O senhor formou aqui, se eu contar um pouco do resumo, né, das raízes com o mundo islâmico, com o mundo muçulmano, como é toda essa trajetória até chegar, a gente sabe que foi uma caminhada grande até chegar aonde o senhor está neste momento. Eu sou nascido no Brasil, nascido em São Paulo, mais precisamente na região do Jabaquara. Meu falecido pai e falecida mãe, Hussein Mohamed El-Zorgbi e Saada El-Zorgbi, vieram do Líbano, né? Meu pai veio do Líbano em 49 para 1950, final de 49, início de 50, e minha mãe veio logo depois, onde veio casada com meu pai, e dessa união nasceram 4 filhos aqui no Brasil, eu e meus irmãos. E daí, meu pai foi um comerciante, foi primeiramente um mascate, como de costume, todos que vinham imigrantes e queriam ganhar vida para poder sobreviver, que eles vieram, na realidade, atrás de uma vida de sobrevivência, porque a situação na região era muito complicada em termos de fome,
de guerra, pós-guerra. Então, isso tudo, na verdade, motivou a saída de meus pais do Líbano, que eu sou descendente do Líbano, Ok. e vieram para o Brasil atrás de uma vida um pouco melhor. E, graças a Deus, meu pai é uma pessoa que trabalhou muito, se dedicou bastante, foi mascate, trabalhou pelo Brasil, não só em São Paulo, mas trabalhou no Paraná, veio a São Paulo, e foi um grande idealizador. Ele trabalhou com açougue, trabalhou com Uhum. móveis, e nos criou, e graças a Deus nos deu uma brilhante educação, sempre primou pela correção, pela dedicação à família, e, e daí adveio a oportunidade de criar o processo Halal no Brasil. Foi quando, lógico, eu estudei, ele nos deu a formação para todos os filhos, eu fiz direito, terminei direito, comecei a advogar, e nesse meio tempo meu pai introduziu o halal no Brasil como Ok. ele foi um grande visionário, na verdade, que o Brasil não exportava nenhuma grama de produto halal e o Brasil era importador, na verdade, e daí houve essa oportunidade de ele estabelecer o processo halal no Brasil, ele trouxe autoridades e difundiu essa grande coisa que hoje é esse grande mercado. Isso quantos anos atrás, Dr. Mohamed? Isso na década de 70. Eu, Sei. na verdade, ele iniciou por volta de 75, 74, Quase e 50 anos atrás. até estruturar, exatamente. Até estruturar, demorou alguns anos, e Sim. como mão de obra também era uma coisa escassa, até nós fomos solicitados que fizéssemos o processo, porque faltava gente, faltava material humano, para realizar o halal de fato. E aí nós fomos inseridos nisso também, para ajudar o fortalecimento desse processo. Sim. Doutor Mohamed, o nosso o podcast, ele tem como tema inspirar pessoas, negócios e políticas. E políticas mais no ponto de vista de política de atração de investimentos, nesse sentido. E sem dúvida nenhuma, a história do senhor é uma história inspiradora. Quando eu falo do senhor, eu estou falando também do seu pai, né, que teve essa visão e implementou. Porque não é fácil, é um processo, né? Uma pessoa inicia 50 anos atrás, eu imagino os desafios que ele teve naquele momento de estruturar tudo isso, fazer isso acontecer para que estivesse hoje como está. Mas tudo, né, tudo começa com uma ideia, tudo começa com um sonho. Eu gostaria de, nesse primeiro momento, nossa audiência, alguns podem conhecer, né, o mercado halal, mas como o nosso objetivo é difundir, divulgar mais essas informações e gerar oportunidade de negócio, eu queria ser até um pouco mais didático no ponto de vista do mercado halal. O que seria halal para aquele leigo, para aquela pessoa que não conhece a terminologia, não sabe do que se trata, né? Se eu pudesse esclarecer um pouquinho para a gente. Eu gostaria de esclarecer o seguinte: a palavra halal, ela quer dizer permissível. Então, hoje nós contamos no mundo atual com aproximadamente um terço da população do mundo é muçulmana. E esse um terço da população, ele tem por obrigação consumir produtos permissíveis, conforme o livro sagrado estabelece. Esses não importa, aí tem uma questão de finanças, de turismo, Ok. halal. Esse é o significado do halal.
tudo que é permitido para um muçulmano. E aí engloba, é uma filosofia de vida, é uma forma de viver de forma mais saudável. Porque o halal, se você analisar profundamente o halal, hoje o ESG, que tanto é discutido e aplicado, nada mais é do que o halal há mais de 1.400 anos atrás foi estabelecido pelo livro sagrado. Então, é o bem-estar do próprio ser humano. É uma filosofia de vida que você adota e vai te fazer bem. É interessante o que o senhor está colocando, porque ele é muito mais profundo do que apenas o aspecto religioso. Okay? Lógico Sim. que passa por esse caminho, claro, porque essa é a base do processo, mas ele envolve todo um contexto, né, da vida das pessoas. Então, quando você está falando em halal, você está falando do contexto religioso, sim, mas você está falando do contexto de estilo de vida, você está falando do contexto de você preservar a sua saúde. Então, todo esse amparato de coisas dentro do que é permitido, vamos colocar a mesma analogia. ESG é como se fosse as conformidades com ESG e as não conformidades com ESG, correto? Dentro Correto? de uma visão mais ampla. E eu gostaria de te acrescentar uma coisa. Nós avaliamos tudo que faz bem para a vida. Seria o meio ambiente, seria as boas práticas de fabricação, a sua conduta também é avaliada pelo... O que é halal? Halal quer dizer um estilo de vida de forma correta. Você, no seu lidar com o próximo, no seu lidar com seus negócios, você tem que ser ético. E a ética é uma das premissas do halal. Então, eu entendo que a palavra sustentabilidade cabe muito bem dentro do contexto halal, correto? Perfeitamente. Então, são ações que tornam sustentável a nossa vida, não pensando somente no agora, mas num conjunto de ações, né, que sejam sustentáveis a longo prazo. E é isso que vocês trabalham dentro das regras, dos regramentos, daquilo que é permitido ou não. E para isso, eu imagino que tenha todo uns pré-requisitos, regras, formas, metodologias a serem seguidas desde a fabricação e conduta, como o senhor acabou de falar. Perfeitamente. Eu queria salientar que no processo de auditoria, onde inicialmente o halal não é complexo, não é nada complexo. Okay. O halal são normas que têm que ser seguidas para o bem-estar do ser humano, ou da sociedade, mas são normas que são estabelecidas, e essas normas, elas aplicadas, ela vai trazer benefícios. Então, hoje, quando se fala de halal, está se dizendo que a conduta dessa empresa, essa empresa ela pede uma habilitação para ser halal, para exportar produtos dela, um exemplo, né? Para Okay. os países, né? Islâmicos Okay. ou islâmicos. Então, tudo naquela empresa vai ser avaliado. Não é nada complexo. Quer dizer, eu falo tudo, as pessoas podem imaginar que existe uma complexidade muito grande. Não. É um processo no qual vai ser avaliada a água que é utilizada, o destino da água, no caso de proteína animal, o animal, a saúde do animal antes e pós, o abate do animal, o sofrimento do animal, tudo isso é muito bem avaliado numa auditoria que é feita pela Fambras Halal para que a empresa ela possa se tornar, então, habilitada para poder destinar seus produtos a aqueles consumidores. Isso não quer dizer, é isso que a gente tenta explicar, que o halal é feito para os muçulmanos. Não é para os muçulmanos, é para toda a humanidade, porque ela traz benefícios.
E isso é importante a sociedade conhecer, que os benefícios que o halal traz vêm de encontro com o bem-estar do ser humano, vem de encontro com o bem-estar de uma sociedade num todo. Então, isso eu gostaria de salientar. Legal, que bom que o senhor falou isso, porque é o seguinte, você está falando, na verdade, é um manual de boas práticas, correto? Que pode ser seguido, independente se a pessoa é um muçulmano ou não, ele pode seguir porque ele pode ser beneficiado, a sua vida pode ser beneficiada utilizando essas boas práticas. Como a gente vai numa empresa que tem algumas boas práticas, que a gente chama de benchmark, vê lá o que eles estão fazendo de bem, esse é um manual que também outras pessoas, mesmo que não sejam muçulmanos, podem também aplicar em suas vidas, podem consumir esses produtos e por aí vai. Mas pegando um gancho, doutor Mohamed, sobre a questão da certificação, né? Nós sabemos que a Fambras certificadora Halal, ela tem 40 anos de vida. Não é isso? Acho que é 40 anos, não sei se tem mais. Ela é a mais importante instituição, empresa que se certifica o halal na América Latina. Então, assim, ela é uma potência nesse sentido, ela é pioneira também, não só uma potência agora, mas também é uma pioneira. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, de repente, no contexto de mercado. Vamos imaginar o seguinte, nós temos, a Fambras, ela é contratada por uma empresa que quer exportar para o mercado muçulmano, e aí vocês vão fazer todo um diagnóstico da situação da empresa, entender o que ele quer fazer, e aí vocês vão prestar toda a assessoria para que ele possa estar apto a fazer esse tipo de exportação, correto? Correto. Então, sim, pode falar. Eu queria, então, nesse contexto, colocar para você uma coisa. A certificação, primeiro, a empresa Fambras Halal, a Fambras, ela foi pioneira no processo halal no Brasil, certo? Mas as coisas tiveram um avanço muito grande. Avanço no sentido, em todos os sentidos, tecnológico, de normas internacionais e tudo mais. Hoje, a Fambras Halal, ela é acreditada pelos países, certo? Okay. Então, ela passou a ser uma certificadora acreditada pelos países importadores. Eu estou falando de produto, né? Ok. Mas a Fambras Halal, ela passou a ter também uma habilitação para outros setores, seja o setor de fármaco, o setor de cosméticos, o setor de vestuário, o setor de turismo, o setor financeiro. Então, todas essas etapas foram galgadas pela Fambras Halal para se tornar a empresa certificadora do processo halal. Então, halal é uma coisa muito abrangente, mas nós conseguimos, então, hoje, nos habilitarmos com todos os países que importam produto halal no Brasil. Com exceção de alguns que têm certificadoras próprias, países, eu me refiro a países. E a questão de segurança. Então, eu queria adicionar uma questão importante para as pessoas entenderem. Que a Fambras Halal, mundialmente, ela é conhecida como uma empresa segura para o processo halal, porque realmente faz o processo halal e é auditada anualmente, cada 1 ou 2 anos, ela é auditada pelas acreditadoras. Então, esse processo é um processo muito transparente, um processo no qual trouxe credibilidade para o Brasil. Em virtude da credibilidade, é que o Brasil passou a ter esse número de exportações. Então, baseado no trabalho que foi realizado, que está sendo realizado e continua sendo realizado, é que
as empresas brasileiras, elas tiveram êxito e sucesso na exportação de seus produtos. Então, tudo se resume à credibilidade e competência, naturalmente, porque você obrigatoriamente tem que executar as normas, e a gente faz isso com muita... Hoje, posso considerar a Fambras Halal, além de pioneira no Brasil e hoje na América Latina, mas uma das empresas que mundialmente mais renomadas no processo halal, sendo tecnologia ou tudo mais. Então, hoje, a empresa que quiser se habilitar a produzir o produto halal para exportação, ela tem facilidade, sim, ela entra num processo de auditoria, a gente aplica as não conformidades em havendo, em não havendo, ela é habilitada e colocada numa lista do país para poder exportar seus produtos. Então, os países islâmicos, a certificação halal é uma coisa obrigatória. O Brasil tem mais de uma certificadora, naturalmente, mas eu me refiro que a construção desse mercado, a gente vale lembrar que o Brasil, na década de 70, quando iniciou as exportações brasileiras, o Brasil, as empresas que hoje são gigantes, eram pequenas. E a gente ajudou a eles poderem ingressar nesse mercado. E, de fato, houveram fusões, mas seja a BRF, ou, na época, Sadia, Perdigão, Frango Sul, Minuano, Avipal, todas essas empresas, elas evoluíram com o processo halal. Evoluíram para bem, para o crescimento dessas empresas. E hoje o Brasil é o maior produtor e exportador de proteína halal do mundo. Então, isso tudo graças à confiabilidade, e é o que a gente tem trabalhado para que isso não mude, porque a gente pratica o halal de fato, comprova a prática do halal, e, além do que, a gente mantém o mercado competitivo, porque não é justo você, mesmo que tenha a possibilidade de aplicar valores exorbitantes, você não o faz para que você garante esse mercado, para que o produto seja competitivo. Então, essa é sempre foi a nossa meta, sempre foi nosso objetivo, e está sempre de portas abertas para dar as boas-vindas para as empresas que têm interesse realmente de entrar nesse mercado. É um mercado vultuoso, que nós não atingimos um percentual muito pequeno ainda, mas que tem uma grandiosidade e num crescimento que pode ser espantoso para muita gente, mas nós precisamos evoluir e crescer nesse mercado. Interessante, Dr. Mohamed, o senhor compartilhar isso conosco, porque é o seguinte, nós sabemos que existe o pioneirismo da Fambras Halal, mas, como o senhor bem colocou, não é só o pioneirismo, é a sustentabilidade aos longos dos 40 anos, a cada ano, criando e consolidando mais a sua credibilidade junto ao mercado global. Para que as pessoas que tenham interesse no produto halal, eles possam saber se foi certificado pela Fambras, e você ter a segurança que foi certificado por uma certificadora séria e que realmente todos os pré-requisitos, as normas foram cumpridas. Porque é um trabalho de segurança, como o senhor acabou de falar. Porque quando a pessoa certificou, ela está dizendo o seguinte, foi feito dentro de todos os parâmetros. Assim como o senhor certifica a empresa para que ela esteja apta a exportar, como o senhor bem esclareceu aqui, o senhor também sofre auditoria
pelos países, que também verificam dentro da sua metodologia se ela está sendo cumprida ou não. Então, é um processo extremamente seguro, o que faz com que haja essa credibilidade. Outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu acho que é de extremamente relevância, é que nada adiantaria fazer todo esse processo se ele não fosse viável economicamente, né? Então, tornar ele acessível, isso faz com que realmente as pessoas que estão demandando esses produtos possam acessá-lo, porque então a empresa não tem interesse em produzi-lo, perfeito? Então, o grande ponto que a gente gostaria de colocar para esse mercado, é uma pergunta, Dr. Mohamed. Para esse mercado, é um mercado só para as grandes ou um mercado para médias e pequenas também? Não, é um mercado que, para as médias e pequenas também. As grandes, elas se beneficiam naturalmente, porque o processo é rápido e a disponibilidade dessa mão de obra específica facilita a vida de todos. Mas as pequenas têm que conhecer esse mercado. Esse é um mercado que não é feito só para grandes. É um mercado que está aberto aí para as oportunidades. Você tem muita coisa que o Brasil produz que é muito bem visto lá fora e pode ser muito bem recebido como produto, né? Basta a gente ter planejamento, fazer estudos de mercado. Isso a gente sempre está apoiando as iniciativas das empresas que tomam essa decisão de fazer parte desse mercado, para que eles possam usufruir desse negócio, né? Perfeito. É interessante, e aí é um outro gancho que dentro da conversa, como a atuação da Fambras Halal certificadora, ela não está apenas centrada no Brasil, mas também na América Latina. Eu me coloco até à disposição para depois a gente conversar. Você sabe que a gente atua no mercado do Panamá e é um hub importante para o mundo e que, de repente, algo a ser construído a partir do Panamá pode facilitar distribuição de alimentos halal para a América Central e demais países. Pode fazer sentido, me veio aqui na cabeça nesse primeiro relato do senhor em relação a acessar esses mercados. Eu realmente não conheço na profundidade. E faz sentido, viu, Juliano? Sim. Porque hoje eu confesso a você que hoje nós estamos trabalhando com muito afinco na modernização de todo o processo. Então, seja na questão de todo o processo ser online, da rastreabilidade ser online, mas também nós estamos preocupados com a questão da logística. E, como você realmente afirmou, todas as possibilidades terão que ser abertas para ver Perfeito. o que é mais viável. Hoje a gente ajuda, auxilia a encontrar soluções dentro do processo halal. Hoje nós temos aí um processo impecável. A rastreabilidade através do sistema eletrônico, a certificação através do sistema eletrônico, integrando os sistemas para que isso facilite a vida de todo mundo, que leve menos tempo e que seja uma resposta mais imediata e que custe menos. Então, Sim, custo, perfeito. custe menos. O custo hoje, cada centavo é colocado na ponta do lápis. Então, se a gente conseguir economizar para as empresas, em termos de agilidade, de custo mesmo, isso para nós é extremamente importante e é o que a gente está fazendo. E a questão da logística, temos feito grandes parcerias para que esse processo de informatizado ele possa também beneficiar
o produto brasileiro quanto à questão logística. Então, de antemão, já coloco a Câmara de Comércio, né, Investimento Brasil-Panamá à sua disposição para o que você precisar em relação ao mercado halal, algum tipo de estudo, alguma coisa que você entenda que faça sentido a gente estar apoiando, né, a ampliação desse mercado para o mundo. Um outro ponto importante, Dr. Mohamed, é o seguinte: os números são impressionantes. Talvez o senhor já esteja habituado a esses números, mas para quem olha de fora e vê essa numeração, esse tamanho desse mercado, não só o tamanho do mercado hoje, mas a perspectiva também de crescimento. Eu vou falar alguns números que eu tinha lá no passado, isso pode ter alterado, e por favor, o senhor me corrija, mas são os números que eu tenho aqui comigo, até em um momento que eu estive aí, né, visitando o senhor, né, aí na Fambras. Em 2020, salvo engano, era 1,9 bilhão, né, de muçulmanos economicamente ativos no mundo. Existe uma expectativa de que até 2030, esse número passasse a ser 2,2 bilhões de muçulmanos. O que significaria, né, 25,8% da população mundial. E que representaria, se o mundo islâmico fosse um país, seria a terceira potência mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China. Então, é um mercado extremamente gigante, que vem crescendo assustadoramente, tá, em termos de volume, e eu entendo, tá, que isso guarda consigo, além de oportunidades, grande desafio. Primeiro, eu gostaria que na resposta do senhor, o senhor pudesse me corrigir se eu falei algum dado errado, tá? E pudesse, na sequência, falar um pouco para nós sobre são as principais oportunidades, mas também quais são os principais desafios. Perfeito. As suas informações estão corretas. A expectativa é que em 2030 a gente atinja mesmo esse número de populacional. É uma população que cresce acima da meta mundial, porque é uma população consumidora, né? Vamos dizer assim. E no que tange as oportunidades aí existentes hoje, a gente tem que verificar que, independente, hoje você faz certificação halal para o Japão, por exemplo. O Japão, que é um país que não é um país muçulmano, mas o produto que sai do Brasil para o Japão tem a certificação halal. Só um parêntese, desculpa só interromper, mas até uma curiosidade que cabe nesse ponto que o senhor falou. Na cabeça nossa, aonde está a maior população halal é no Oriente Médio, mas isso não é uma verdade, correto? Não, é verdade. Isso é na região sul. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo. A Indonésia. A Ásia tem uma população muito grande. E se me parece que a grande população, 70%, se não me falha a memória, do mercado muçulmano está no Sudeste e ali no Sul da Ásia, que Exato. É justamente os países. Indonésia tem a Turquia, se não me engano, Paquistão, não sei se é esse o país. A China hoje, Paquistão é maioria islâmica, a Índia tem uma população grandiosa, islâmica também, não é a maioria, mas a China tem uma população grande, que também os produtos, a proteína animal hoje sai com certificação halal, em virtude dessas comunidades grandes. O Japão, como eu me referi, Sim. apesar de não ser um país islâmico, mas exige a certificação halal pela qualidade, pelas exigências do halal. Perfeito. Isso há muitos anos. Eu estou me referindo a questões que transcendem mais de 15 ou 20 anos,
que o Japão exige a certificação halal. Perfeito. Está no acordo sanitário, inclusive. Perfeito. Desculpa interromper, o senhor estava falando sobre as oportunidades e os desafios, aí o senhor estava comentando do Japão. Eu me refiro ao seguinte, que o mundo, a gente não atinge coisa de menos de 15% da necessidade do mundo islâmico. Assim, em termos de... se nós estamos falando de quase um quarto da população do mundo islâmica, a gente tem muito a crescer, muitas oportunidades. E dessa forma é que a gente tem trabalhado, divulgando o halal, facilitando para que as empresas possam serem habilitadas, e aí a parte comercial, naturalmente, tem os envolvidos que desenvolvem mecanismos de aproximar os mercados para poder sair negócio, né? A gente ajuda sempre, mas comercialmente cada empresa vai ter, a gente tenta indicar, tenta facilitar, mas comercialmente cada um tem seu planejamento. Perfeito. Em relação aos desafios, o senhor entende que ele permeia pela informação, pelo conhecimento, pela mão de obra? Imagino que esses são os detalhes importantes dentro desse contexto de desafio, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tá. E a gente caminhando para encerramento do nosso bate-papo, que a gente pode depois fazer outros, doutor, de uma forma mais objetiva e em determinado tipo de assunto, ou de repente um bate-papo com algumas empresas que possam ter interesse e possa de repente criar uma dinâmica de esclarecimento direto por parte de diretores ou do senhor da Fambrás Halal, a gente pode promover isso. Mas eu gostaria que o senhor falasse também sobre o fórum, que foi um sucesso halal aí no Brasil, né? Em 2023 vocês fizeram um fórum bem interessante. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O fórum foi um evento extremamente importante por várias razões. Primeiro, nós trouxemos para um único lugar a discussão sobre a importância do halal, a importância do processo, a importância do halal economicamente falando, inclusive, né? Então, foi extremamente importante para mostrar o Brasil também. O que o Brasil pratica, como pratica, a questão da sustentabilidade. Eu acho que se falou muito da sustentabilidade e como o processo halal é importante nesse contexto. Então, quando a gente fala que o consumo desse mercado, em 10 anos, ele passou de 1,6 trilhões para 2,3 trilhões. Quer dizer, é um salto em 10 anos. Sim. É um salto expressivo. Gigante. E isso é importante. Agora, não podemos esquecer também que nós temos que cuidar. Então, o halal, ele tem que ter segurança. Então, o governo brasileiro também, ele tem uma responsabilidade grande. Sim. No que se refere à manutenção desse processo. Por quê? O PIB brasileiro também depende das exportações brasileiras. Exato. E depende muito. E alguns setores são dependentes. Portanto, a gente tem que fazer um bom trabalho, sempre. E continuar fazendo um bom trabalho. Então, o fórum ele foi extremamente importante, tanto para mostrar a qualidade do halal brasileiro, quanto para mostrar a importância da Fambrás Halal no processo. Então, para nós, foi importante que as empresas brasileiras tenham se inserido no processo
do fórum, que tenham participado efetivamente do fórum, que tenham palestrado, inclusive, falado sobre a dinâmica das suas empresas diante do processo halal, né? Tenham falado sobre a sustentabilidade e a preocupação do próprio governo, quanto das empresas brasileiras, quanto da certificadora Fambras Halal, e a parte comercial, que a Câmara de Comércio Árabe Brasileira soube fazer muito bem também, onde expôs o crescimento e o desenvolvimento e as parcerias que estão sendo construídas ao longo desse tempo. Perfeito, perfeito. Passou pela parte política, no sentido de enxergar o tamanho do mercado, as preocupações, é um ambiente também de demonstrar as preocupações e poder demonstrar, né, quais são os riscos e aonde a gente precisa ter cuidado para que não fique vulnerável e que não tenha nenhum tipo de problema, nem do ponto de vista interno, nem do ponto de vista externo. Passou também pela questão de demonstrar o tamanho do mercado, passou pela parte comercial, né, e passou também mostrando aí a importância da certificação e principalmente da certificadora Fambras Halal. Eu só gostaria de encerrar o nosso bate-papo. Primeiro, Dr. Mohamed, te agradecendo imensamente por essa reunião, por essa oportunidade de poder conhecer um pouco mais do mercado halal. É sempre bom conversar com o senhor e poder ter essa visão, né? O senhor é um homem que tem uma visão de mundo muito grande, é um homem de grandes conexões no ponto de vista não só do mercado halal, mas no ponto de vista global, e transita muito bem tanto na área política também e na área comercial, porque os dois mundos precisam comunicar, um prepara o ambiente e o outro é onde acontece, precisa conversar entre si. Tá? Então, assim, eu tenho certeza que foi bastante esclarecedor para aquelas pessoas que não conhecem o mercado halal na profundidade. E eu gostaria realmente de agradecer. Para a gente é uma imensa honra ter podido ter esse bate-papo com o senhor. E eu gostaria de o senhor pudesse fazer as suas considerações finais, mas que também pudesse deixar aí um contato para aquelas empresas que de alguma forma queiram fazer um contato com a Fambras certificadora, como eles poderiam entrar em contato para poder conhecer, né, e bater um papo mais aprofundado e mais direcionado aí de acordo com os interesses empresariais de cada um. Eu que agradeço a oportunidade. Juliano, muito obrigado a todos os ouvintes. Queria deixar aberta a possibilidade de qualquer empresa, qualquer pessoa poder entrar em contato conosco através da Fambras Halal, do telefone e e-mail, o site da www.fambrashalal.com.br, onde eles vão poder ter todas as informações e saibam que nós estamos aí de portas abertas sempre para poder esclarecer, para poder ajudar, para poder alavancar os bons negócios das empresas brasileiras. O objetivo nosso é fazer com que as empresas cresçam, que o Brasil cresça e que o nome do Brasil esteja no topo das nossas considerações aí. Perfeito, muito obrigado de coração, tá? Que seja cada vez mais exitosa, tenha bastante êxito o trabalho da Fambras Halal, que já é uma potência, já é extremamente consolidada no mercado, que ela possa alcançar cada vez mais voos mais altos. E para o senhor, um grande abraço, fique com Deus e conte conosco. Também. Eu desejo também que esse podcast cresça a cada dia. Perfeito, um grande abraço então, senhor Mohamed. Muito obrigado por tudo. Então, estamos no mais um episódio do podcast GVCast e tivemos um bate-papo muito interessante com o senhor Mohamed Zorbi, uma pessoa realmente de grandes conexões a nível global,
e, sem dúvida nenhuma, esclareceu muitas coisas para aquelas pessoas que ainda não conheciam o mercado halal. Um mercado realmente promissor. Então, para você que tem interesse em avançar nesse mercado, por favor, entre em contato, acesse através do site www.fambrashalal.com.br. Um grande abraço e que Deus te abençoe.